limpar, porque ela tá adiantando umas encomendas, porque amanhã ela vai fazer uma cirurgia. Tá Aí ela falou bom. que depois assiste. Então, por isso que a gente está gravando, que daí agora, gravando, tudo fica registrado, tá bom? Então, Perfeito. Gabriel, fique à vontade. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Paula, né, pelo convite, a Camila também, que é minha paciente, e eu agradeço muito, né, por tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento de reclusão. Todo mundo teve que se reinventar, tivemos que fazer, enfim, diversas alternativas para dar sequência no nosso trabalho, e tudo chegou aonde está, né? Basicamente, sou Gabriel Borges, sou nutricionista, assim como a Paula disse. Eu tenho duas especializações, já graduado, que é em nutrição clínica funcional e em nutrição esportiva e suplementação. E atualmente eu faço um curso, uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, em gastronomia e cozinha autoral. Eu vou dar uma olhada aqui para o lado, que eu deixei um esboço aqui, tá? E eu tenho uma formação também, não é um curso técnico, mas é pelo SENAC, que foi ainda na época de graduação. Então, na época da minha graduação, eu fiz um curso em cozinha oriental. E, querendo ou não, acho que isso dentro da nutrição, que infelizmente na minha grade curricular não foi tão ampla no quesito gastronomia, então a gente via mais a Paula, que vai saber um pouco de técnica e dietética. Então era fazer mingau de aveia, era fazer mingau de trigo, e isso é poucas coisas que a gente fazia dentro de uma cozinha. Por mais que se tinha uma mega estrutura para produção, né, não tinha tudo isso de aula didática. Então, basicamente, a minha carreira na gastronomia foi realmente ali dentro da nutrição. Quando a gente entra na nutrição, é um universo muito mágico, né? Fala, meu Deus, eu vou descobrir o benefício do caqui, o que ele vai fazer e tal. E daí fala, gente, é bem mais que isso, né? Daí isso acaba se esquecendo e a gente vê que existe um universo ali dentro da nutrição. E depois de formado, né, já diminuindo essa conversa, depois de formado eu comecei a analisar contextos que eu via dentro da nutrição que poderia ser algo assim de um amplo conhecimento. E eu vi que o universo dos fermentados, né, isso lá em 2016, final de 2015, que era o último ano de graduação, eu comecei então a me interessar pelos fermentados. Porque daí no fermentado a gente sabe que tem uma concentração de probióticos muito grande, né? Que são os micro-organismos vivos, que quando o indivíduo ele consome esses probióticos, ele tem o benefício lá na saúde intestinal, enfim. E daí eu comecei a me interessar nisso, voltado para a gastronomia. Então, se eu tinha produtos que tinha ali o intuito de nutrir o organismo, que eu poderia usar aquilo dentro de uma gastronomia, eu comecei então a pesquisar. Foi aí que eu conheci a Neide Rigo, uma nutricionista, não sei se todos conhecem, mas se não conhecem, só colocar no Instagram Neide Rigo. Ela é fantástica, ela já é uma senhora, ela é formada pela USP e ela mesma se descreve formada pela USP e o resto pela vida. Neide Rigo, então, ela é uma das nutricionistas que vai mais falar sobre punk no nosso país, né, que são plantas alimentícias não convencionais. E lá no Instagram dela, ela vai dar muita dica. E foi com a Neide que eu descobri o kefir, o kombucha, né? Tem também o kefir, que são alimentos vivos. Também não gosto muito do kefir, gosto mais do kombucha, mas foi com a Neide que eu descobri, então, que poderia se criar um fermento em casa. Né? Eu sempre via, tinha uma vizinha aqui que fazia produções de pães assim a longa escala, e eu falei, gente, por que eu não posso então criar o meu próprio fermento? Né? Então foi aí que eu iniciei a saga de levain, que é o fermento do pão. Claro que acho que foi na quarta tentativa que até que ele nasceu. E daí ali em 2016 que eu tive então a minha matriz de levain ativa, eu comecei então a produzir pães de fermentação natural. Eu acho que isso eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas é sobre ser uma referência em algum ponto dentro da área que você quer atuar. Então eu comecei ali de 2016, no ano de 2016 inteiro, de 2017, eu comecei a ser convidado a dar palestras sobre kombucha e levain.
Até então não se tinha tantos nutricionistas, na verdade não tinha muitos nutricionistas, teria um ou outro aqui na nossa cidade que iria falar sobre Levain e kombucha. O kombucha, então, para mim nasceu em 2016 ali, eu comecei a desenvolver várias coisas com ele. Então, quando a gente ia ministrar os cursos, muitos dos workshops, né, a gente levava, ensinava a produzir a kombucha. E teve um que uma menina falou assim, a gente pode comer essa matriz? Eu falei, nossa, né, um gosto tão peculiar. E daí lá vamos nós para dentro de uma cozinha começar a fazer receitas com a matriz da kombucha. Para quem não sabe o que é kombucha, coloca aí no Google, você vai ver que é uma panquequinha feia, horrível. É um fungo horrível. Eu sou uma nutricionista que eu até tomo a kombucha pronta e não sou capaz de criar ela, porque senão eu nunca mais vou tomar aquele troço. Dá nojo, né? É estranho. Mas no começo você sente nojo, depois daquilo passa. E daí eu comecei a fazer pratos usando a matriz do kombucha. Olha, não teve um prato que eu falei, nossa, isso daqui é gostoso. Como ele tem uma concentração muito grande de celulose, ele é muito fibroso. Então, assim, uma das coisas menos piores que eu achei dentro da gastronomia para fazer foi o ceviche. Então, eu fiz um ceviche com a matriz do kombucha. Assim, ele não é ruim, mas também não é assim, nossa, é muito bom. Então, assim, ele lembra já, não precisava temperar, era só sal e pimenta, porque como é um composto de bactérias acéticas, a gente conseguia ter no próprio alimento um gosto muito acético, então dispensava o limão. Então, assim, vale a pena testar, mas não é uma coisa que consegue comer todos os dias. E daí eu também fritei, não deu certo, ficou horrível, enfim. Então, já aqui em 2019, o ano passado, nós estamos em 2020, certo? O ano passado, eu resolvi, então, me aprofundar dentro de uma especialização voltada para a gastronomia. Eu vou falar mais para frente, mas a minha parte de atuação também é em gastronomia, então eu consigo trabalhar dando cursos de gastronomia na instituição em que eu trabalho e em instituições particulares. E daí, então, eu resolvi fazer um curso, uma especialização na PUC do Rio Grande do Sul, uma pós-graduação fantástica com Alex Atala, Eric Jacan, Helena Rizzo, Felipe Bronze, uma infinidade de chefes conceituados no país. E assim, é muito incrível a didática que eles têm, a cozinha que cada chefe tem, né? Felipe Bronze veio com aulas assim, você falava, gente, esse homem é doido. Veio com uma gastronomia molecular modificada. Então, assim, dentro ali da gastronomia, cada um no seu nicho, tem sim uma importância, né, nesse contexto de gastronomia, que é um universo que eu acho que ninguém nunca vai conseguir dominar, porque é muito vasto. E daí eu não sou muito fã do nome chefe, né? Fulano, chefe de cozinha. Eu, particularmente, não sou fã, assim como acho que Paola Carosella fala, Eric Jacan, que o título chefe tem que ser conquistado, mas isso é uma visão minha. E daí, então, eu falei, vou fazer um curso na área, porque daí eu posso usar um nome que a nutrição pode também usar, que é NutriChef. E daí, a partir do ano passado, para esse ano, eu comecei a usar o nome NutriChef em algumas postagens, em alguns cursos, não sendo algo assim, nossa, é chefe. Não sou chefe, eu só tenho uma especialização na área, mas acredito que a gente consegue disseminar um bom trabalho. Então, já entrando no contexto aqui que a Paula me chamou para falar, essa é um pouco da minha história, mas eu conto um pouco mais para frente. O conceito de chefe de cozinha mesmo, né, que é o curso de vocês. São 2 anos ali dentro de uma cozinha, se capacitando para futuramente aí brilhar no Brasil. O chefe, eu elenquei alguns fatores aqui que eu acho que para mim é de extrema importância, que é ser líder da equipe em que ele está sob o comando. Então, assim, não sei se todo mundo nasceu com o espírito de líder, né? Mas o chefe ele tem que desenvolver isso dentro de uma equipe. Eu vou falar mais no final da conversa aqui, mas a relação entre o chefe e o nutricionista vai se dar muito dessa equipe de liderança. Porque um líder ele vai saber se posicionar no momento de mandar e no momento de submissão. Né? Porque daí o chefe ele é, sim, uma figura influente dentro de uma cozinha, assim quanto o nutricionista. Se eu não me engano, não lembro, me corrige Paula, o chefe está um pouco abaixo do nutricionista, porque o nutricionista faz a elaboração do cardápio, passa para o chefe e o chefe realiza com a equipe, certo, né?
Ele pode estar junto com o nutricionista na elaboração do cardápio, então ele pode ajudar na elaboração, fazendo, preconizar aquilo que é mais interessante e tudo mais. A submissão vem da igualdade de chefia por conta da qualidade da saúde e segurança alimentar. Porém, é muito bom quando se trabalha junto. Já conheci pessoas maravilhosas que falam assim, não, ó, isso que você colocou no seu cardápio não vai dar certo, porque esse público é assim, 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 isso vai ser mais legal e dá realmente resultado, porque parece que ele conhece mais o paladar do que o nutricionista. O nutricionista está muito apegado ali às questões nutricionais do cardápio, né, e às vezes a gente acaba esquecendo da parte de gostosuras. A gente se priva só, não, esse é bom, vai dar certo, manda bala. Não, e o povo não vai comer. Exatamente, e nem todo mundo, Gabriel, é bom na cozinha igual você, entendeu? Essa é uma vantagem, exatamente. Eu sempre falo para todo mundo assim, minha mãe é excelente cozinheira, a minha irmã mais velha, a minha sobrinha é maravilhosamente, são assim, a hierarquia foi passando para elas. Eu sei fazer, não passo fome, mas assim, eu sei fazer uma coisa que ninguém esquece, não tem minha cara, entendeu? Então, assim, a gente sabe, às vezes, elencar, dizer o que é preciso para ter, para aquilo ficar bom, mas, às vezes, aquele toque de mágica, de tudo mais, que esses chefes que você citou têm, a gente não tem, porque a gente não tem obrigação de fazer. Então, às vezes, vai ser mais a gerenciamento de estoque e tudo mais, tal. Então, por conta da administração geral da cozinha, ele vai estar lá, mas, às vezes, e muitas das vezes, o chefe, ele vai ficar como posição central, porque o nutricionista em pequenos ambientes, ele pode ir só de 8 horas por semana. Então, ele vai lá, ele vai dar uma analisada mais nessa parte de segurança alimentar, boas práticas e tudo mais. E esse quesito da parte alimentar vai ficar por conta do chefe. Não adianta, né? Não adianta, vai ficar. E isso que a Paula disse, né, que cada chefe tem uma característica, eu mesmo não sabia que existia mais de 140 tipos de cervejas. Não sei se vocês conhecem, mas eu não conhecia, eu acho que isso é incrível. Para quem quiser aprender mais sobre bebida, coloca no Instagram, Caroline Oda, é uma chefe de cozinha, que ela tem uma especialização em sommelier de cerveja, e hoje ela está sendo uma referência em bebida, num contexto em geral, desde destilado, enfim. E um outro fator aqui que eu acho super importante é que o chefe domine todas as técnicas da gastronomia, né? Desde de padronização de tudo. Porque numa alta produção, o chefe tem que saber, não, esse corte aqui ele está 2 milímetros diferenciado. Claro que isso é na alta gastronomia, né? No dia a dia a gente sabe que não é assim, mas ele deve saber dominar a técnica, não necessariamente para se sobressair. Não, ele é o bonzão. Não, mas é para que haja padronização dentro da cozinha mesmo. E conhecer todos os métodos de cocção. Eu falei que lá na minha época de graduação a gente fazia mingau, né? Fazer mingau é uma base para que a gente entenda como que ocorre a gelatinização do amido, como eu posso usar o trigo dentro de uma preparação e a maisena ela vai ter uma outra característica. Eu posso usar aveia no bolo, mas daqui 2 dias esse bolo está incomível. Então, o chefe de cozinha entender todas as técnicas de cocção é de extrema importância para que ele haja sucesso dentro do seu trabalho. E outra coisa, acompanhar técnicas, as tendências tecnológicas. Por quê? Às vezes um aparelho, sei lá, de R$2.000 pode diminuir o tempo de trabalho de um funcionário e pode otimizar esse funcionário dentro de uma cozinha. Então, aqui no Brasil, para nutricionistas, eu sei que tem uma feira para quem é nutricionista de restaurante, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que é a UAN, e tem uma feira para que esses nutricionistas vão todo ano para ver as tendências que eles podem trazer para dentro da cozinha. Não sei se essa feira também é de chefe de cozinha, mas perfeito. Ela, assim, a principal, inclusive, que é a Feira de Produtos Alimentícios, é uma das feiras maiores que tem nesse ramo, e ela atende todos os ramos, tanto chefe, nutricionistas, e aí ela geralmente acontece junto com a hospitalar, que é a gastronomia ao lado dessa questão já hospitalar. Então,
que tem também, tá? Hoje em dia é uma novidade e uma coisa bem interessante que nós estamos tendo muito chefe contratado para hospitais, para melhorar a gastronomia do paciente internado. Então, essa FISPAL é a melhor que tem, ela geralmente acontece em São Paulo, nos grandes centros e tudo mais, então ela é de franquias e de toda a produção nova. Gente, tudo que eu vi de novidade na minha vida foi dentro dessa FISPAL. É maravilhosa. Lá tem até robô que comida sozinho, né? Eu lembro que eu conheci nessa época que eu fui, isso faz uns 10 anos atrás, porque além de tudo a minha família mexe com produto de panificação, né? A minha família tem uma família que pessoal lá é a casa do sorveteiro, é produtos para sorveteria e produtos para panificação. Então tem Belém do Pará, Cuiabá, todo esse pessoal. Então a gente sempre se encontrava na FISPAL. E foi onde eu vi o primeiro forno na minha vida, que era um forno inteligente, que eu nunca tinha ideia, há 10 anos atrás, tá, gente? Era um forno que ele custava 60 mil reais, e na época eu olhei e falei, você tá louco, quem que paga isso? Mas, gente, o fogo tinha divisões para fazer, tipo assim, 10 preparações no mesmo ambiente em 2 horas. O gasto... É surreal, né? Não, era uma coisa de louco, tipo assim, nesses lugares que fornecem 1.000 refeições, que fornece a partir de 200 refeições, puxa, ele vale uma pessoa ali dentro, né? Porque você pode colocar no dia anterior, porque ele mantém o produto, porque ele não estraga, e ainda começa o processo de cozimento com fornos diferenciados. Nossa, era uma coisa de louco. E eu pensava, meu Deus, o que é isso aqui, né? Isso é uma coisa louca, você quer tudo, né? Quando você vai na FISPAL, dá uma loucura, você quer tudo. Você quer trazer as coisas Você quer trazer tudo. É maravilhoso. Cabe isso na minha cozinha. E geralmente ela acontece em julho, gente, é uma pena. Esse ano ela não vai existir, penso eu, né? Porque está muito em cima da hora e ela realmente tem um número de pessoas muito grande, então eu penso que esse ano não vai acontecer. Mas que é uma feira super interessante e vale a pena vocês entrarem na internet, procurar a FISPAL, que eu acho que dá legal. Isso mesmo. Essas feiras, acho que essas tendências, essas tecnologias que vão surgindo, o chefe de cozinha, não só o chefe, mas o dono do restaurante tem que entender a importância daquele equipamento dentro da cozinha dele. Se você chegar lá e falar assim, olha, tem uma panelinha aqui que é boa. Não, ou para quê, como que ela vai funcionar, vai diminuir custo. E isso é a proatividade que eu vou falar daqui a pouco. É o chefe dentro da cozinha da produção, ele ser proativo. E daí outra coisa super interessante, que até a Paula comentou, da visão nutricionista dentro da cozinha, é sobre a sazonalidade dos produtos. Se eu sei que não tem maçã todos os meses, o chefe, na hora de produzir o cardápio, ele tem que entender que a maçã ela só vai entrar, sei lá, em novembro, no cardápio dele, e nos outros períodos a maçã não vai ser algo viável para dentro dessa cozinha. O chefe ele tem que entender a sazonalidade, não digo de tudo, mas eu digo daquilo que tem maior entrada dentro da cozinha dele. Então, ele saber a época que vai nascer. E a época que vai nascer dessa sazonalidade. E a padronização que a gente falou do corte, então, padronizar todas as técnicas utilizadas dentro da cozinha. Não serão todas, mas serão, sim, algumas técnicas. E para que isso tenha ali uma efetividade maior na produção. E sempre pensando tudo isso que a gente falou na qualidade do produto, né? Eu preciso entregar para o meu cliente um produto de qualidade. Eu acho muito errado, não sei se é só eu que vejo isso, mas muitas cozinhas aqui de Campo Grande, onde a gente vê que carece dessa qualidade, é onde a gente vê um chefe sem touca, né? Eu acho que isso para mim é inadmissível, um chefe de cozinha ou até mesmo um funcionário dentro da cozinha sem uma touca, nem que seja, sei lá, descartável. Isso para mim é não prezar pela qualidade, porque o prato pode ser, sei lá, um foie gras com vieiras, né? Claro que não combina, mas se tiver um cabelo, se for R$300, vai fora. E daí falando ali em proatividade, né? O chefe ele ser proativo é não ser o melhor no sentido de superioridade, mas ele no contexto de contribuir e colaborar com o todo. Então pensar no cliente, que é a ponta do produto dele, a equipe, o fornecedor e o dono. E esse parênteses entre os fornecedores aqui é o chefe de cozinha, ele lá na chácara do seu Zé, e ver como é que o seu Zé planta abóbora.
perto do que o seu Zé está plantando essa abóbora, né? Porque daí eu posso ter uma contaminação cruzada lá na fazenda e eu vou ter um problema aqui dentro da minha cozinha, né? Então, o chefe de cozinha, eu sei que isso vai muito além da função dele de ficar ali, não, eu vou cumprir 8 horas numa cozinha e tchau e benção. Não, eu acho que isso dele falar, olha, vamos num sábado, vamos no domingo, vamos no feriado lá na chácara do fornecedor tal, e conhecer realmente o produto, saber como é que esse fornecedor está trazendo essa mercadoria para dentro dessa cozinha, porque eu lembro de um TCC na época da minha graduação, de uma empresa que produzia alguma coisa com abóbora, e os comensais, né, as pessoas que comiam daquela comida, um dia lá passaram mal. E daí eles foram analisar todo o contexto. O carinha, ele entregava a abóbora no mesmo caminhão em que ele transportava porcos. Então, assim, tinha uma contaminação cruzada muito grande e o chefe de cozinha, ele só via a abóbora linda ali. E daí teve um erro, tanto lá no transporte, como um erro do funcionário que possivelmente, se ele tivesse feito a cocção correta, possivelmente eliminaria tudo aquilo que tivesse de patogênio ou diminuiria o impacto, né? E daí lembra aquilo que eu falei em ser referência em algo? Eu acho que dentro aqui da gastronomia, escolher um nicho dentro desse contexto amplo para que você tenha o seu diferencial, né? A gente olhar para Eric Jacan, gastronomia francesa, olhar para Paola, por mais que ela tenha descendência italiana, é carne. Então, olhar dentro desses contextos de gastronomia e já ir funilando a área de atuação. Assim como na nutrição, a Paula que está aqui Nutri, a gente não gostava de tudo. Eu mesmo falei, nossa, eu vou ser de Wuhan, vou trabalhar em restaurante, cheguei em Wuhan, falei, para que essas contas? Então, assim, entender que entrei na faculdade com pensamento e depois a gente vai funilando para aquilo que a gente acredita que seja um pouco melhor. E falando já em ser proativo, né, nessa proatividade, eu acho que num contexto como um todo, a proatividade tem que ser nata dentro de um chefe de cozinha. Teve até uma certa fala de uma nutricionista influente no nosso país, que ela precisou abrir uma conta, se eu não me engano, no interior dos Estados Unidos. Ela foi, abriu a conta, tudo. No dia que ela voltou, ela recebeu uma mensagem do banco. Olha, a senhora pode me informar qual é a agência que rege água e luz no seu país? Ela falou, sei lá, Energisa. E daí, numa outra oportunidade, mais tarde, ela perguntou para a menina, mas por que você perguntou qual era a franquia de energia do país? Ela falou assim, não, porque a senhora trouxe uma documentação em qual a sua residência não é cabível aqui no nosso banco, e a gente entrou em contato com ela solicitando esses dados. E isso, mais proativo para mim, não existe. Né? Uma pessoa que vê um erro que ela pode resolver, ela nem vai ficar lá para o chefe, para o dono do restaurante, olha, precisa trocar aquela câmera, olha, precisa arrumar aquele termômetro, olha, precisa daquilo. Acho que essa proatividade de somar dentro da cozinha e trazer para ele, não no sentido de somatizar os problemas, mas solucionar sem que chegue no dono, ou que quando o Nutri chegar na cozinha fala, olha, teve esse erro, mas eu já consertei, teve aquilo, fiz aquilo, e ter essa proatividade mesmo. Acho que o tema central dessa conversa nossa é ser proativo. Alguém tem alguma pergunta até agora que eu estou falando sem parar? Acho que não, né? Tá Se bom, tiverem, eu te aviso. Eles vão perguntar aqui no quadradinho. Perfeito. E aí eu te falo. E quando a gente falou ali em sazonalidade, né, dos alimentos, dessa qualidade, nunca se ouviu falar tanto em gastronomia, produto de verdade, qualidade dos produtos. E aquilo que a gente viu, né, que o chefe ele tem que ir lá no seu Zé, que produz a mandioca, tarará, isso é interessante por quê? Porque eu vou eu vou fomentar esse contexto de alimentação de verdade. Né? E eu sei que o chefe de cozinha, ele ama o que ele faz, ele é um dos primeiros e um dos últimos a sair de dentro da cozinha. Né? Por mais que ele não vá receber a mais por aquilo, ou que até mesmo vá, mas ele tem aquilo como um amor para ele. Então, falando ali sobre a parte da gastronomia, de comida de verdade, de todo esse movimento, a gente tem o Slow Food, não sei se todo mundo conhece, que é um movimento fantástico, não é governamental, né? Foi criado antes de 1900, que ele vai priorizar aquilo que a gente está falando aqui, sobre o produto, o produtor, o ambiente, e isso é muito importante dentro da gastronomia. Eu sei que às vezes é difícil a gente achar um contexto de produtores dentro do Slow Food,
mas é bacana se interessar por esse movimento. Eu falei sobre punk. Para quem gosta de punk, a gente tem um livro, referência no Brasil, que é do Valdeli Knupp, como se fosse uma bíblia. Ali a gente tem mais de 800, se eu não me engano, páginas. Vai sair a segunda edição. E lá dentro você tem de A a Z dentro do universo de punk. Então, ele vai ensinar você a comer, sei lá, folha de mamão, claro que não é comestível, até outras coisas. Só que o que o chefe de cozinha ele tem que entender? Eu mesmo já caí nessa cilada. Tá no livro, é bom, e daí na hora que vai fazer é horrível. Então, assim, sempre testar. Pegou o livro, testa. Porque às vezes a gente sabe que o livro ele pode se equivocar um pouco e ele pode ter um erro, né? Não que esse tenha um erro, mas às vezes algumas coisas que eu olho nele e falo, nossa, eu vou fazer, e não tem um gosto tão bom, né? Então, sempre se atentar a isso, da cocção daquilo que você está lendo. Eu tenho algo que eu sempre carrego comigo, que é sempre na hora que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre penso que aquilo que eu estou servindo, que aquilo que eu estou fazendo vai nutrir outra pessoa, né? E isso vai fazer com que uma outra pessoa venha a ser nutrida. Então isso eu carrego comigo sempre, de que para com que eu tenha nutrição perfeita através do prato que eu estou fazendo ali para a pessoa, eu preciso me atentar a todos os contextos que existem por trás daquele prato, né? Seu Zé de novo, olha eu falando do Seu Zé, nem conheço Seu Zé. Então eu comecei a estudar ali a punk a partir daquele livro. Eu vou falar um pouco sobre mim agora, eu acho que eu já dei uma breve introdução do chefe de cozinha, e eu comecei a estudar sobre punk na época da faculdade. Nunca se ouviu falar de punk dos últimos 2016 para cá. Teve um boom de punk. O boom maior foi, apareceu no MasterChef. Então, assim, quer ficar famoso, vai pro MasterChef. Apareceu punk no MasterChef, o termo punk, numa taioba, alguma coisa do gênero, e aquele termo se tornou algo disseminado no país. E falando sobre punk, lá que o chefe precisa dominar todas as técnicas, e já que eu falei de taioba, é muito importante o chefe de cozinha ele estudar os alimentos. Por quê? Porque eu sei, quanto nutricionista, que taioba tem oxalato de cálcio, que é um composto antinutricional que basicamente a gente consegue ver na planta, que é só você quebrar ela e ela vai escorrer uma espécie de um leite, algo branco. Aquilo ali, a longo prazo, ele pode gerar pedra nos rins. E para que isso seja diminuído, eu preciso fazer o processo de branqueamento de taioba. E eu vejo muitos chefes, eu vi até naquele programa que está passando na Globo agora, chefes de cozinha fazendo preparações com taioba tostada, não era nem cozida. Isso, no parecer nutricional, é muito ruim. Então o chefe de cozinha precisa entender como que faz isso. Tá, eu tenho isso, vou tirar. Então o processo de cocção da taioba é para que haja, sim, essa diminuição do oxalato de cálcio, para que não haja possíveis danos futuros. Claro que existem pacientes ou existem clientes ali no restaurante que eles podem ser sensíveis a altas concentrações de oxalato de cálcio, e daí eles podem até passar mal dentro do estabelecimento. Então, vai usar uma folha nova, é uma punk, como que faz esse trem aqui? Vamos ver, vamos ler, vamos achar um artigo, vamos ver a contraindicação do consumo, porque às vezes a gente quer trazer algo novo para o restaurante, mas não sabe nem fazer. E isso eu acho que... Pode falar. É importante a gente atentar que a taioba, ela tem 6 especialidades, ramificações da família. E só uma é comestível. As outras todas são nocivas à saúde. Tóxicas. Então, elas causam diarreia, mal-estar e, às vezes, até uma evolução muito mais grave. Então, é muito importante isso, que é importante que ele conheça, porque já pensou se ele fala assim, ó, não, eu vou entrar no modismo da punk, e aí, por conta do modismo da punk, eu vou usar a taioba, mas essa taioba, eu não sei qual é a taioba. Eu plantei ela no fundo da minha casa, ela cresceu e eu não sei qual que é. Eu vou passar para todo mundo. Eu conheço gente que passou mal com o uso dela. Então, é muito importante, de taioba, que não era taioba a comestível, porque elas são 6 famílias. Brava, né? São 6 famílias de taioba, né? E aí uma delas só é a que é comestível. E que é a história da mandioca brava, que lá no Pará é muito comível, né? Que é a mandioca brava que fica 7 dias cozinhando para virar aquele negócio chamado, esqueci o nome, que é horrível. Parece...
é horrível, mas que não mata. E aí é a mesma escolha que às vezes você tem de um peixe de comer um baiacu, por exemplo, e de você falar assim, ó, tá, eu vou comer um baiacu sem medo. Quem que vai comer um baiacu sem medo, né? Ninguém. Só se eu for comer com um japonês lá da origem, lá para fazer. Do contrário, eu não vou querer comer. Eu vou falar, para que eu quero comer isso, né? Só porque é uma comida, tão, né? Ó, ó a Márcia falando do peixe. Não, o baiacu é peixe e a gente não quer comer ele. E aí, então, eles falam assim, porque é a gastronomia mais especial da face da Terra. Eu penso que é especial por conta disso. Você come com o risco de morrer. Então, para que você vai fazer essa aventura, né? Então, assim, esse num peixe que tem um veneno, mas acontece que nas plantas também tem. A gente já falou isso anteriormente, como tem agora também tem, por conta dessa nova leva de gente fazendo coisas naturais, tem muita gente fazendo soja, crisp de soja, e não cozinha a soja antes. Se ela não cozinhar a soja antes, ela vai ter todos os processos antinutricionais que vão fazer mal para o organismo. Então, não dá certo. Tem que fazer um pré-cozimento, na pressão, lá tudo, depois faz o crisp da soja. Mas tem gente que não entende isso. Faz o crisp da soja, e aí? Né? E outra, é um conteúdo delicado, e às vezes o chefe está lá renomado, fazendo várias coisas, e daí você chega e fala assim, olha, não é assim que faz. Acho que ele vai surtar, né? Mas eu acho que a gente tem que ter ali o jeito de conversar com ele, ou ele mesmo se entender que aquilo não é interessante, né? É verdade. E, enfim, daí, né, na minha história, na minha experiência dentro da gastronomia, hoje eu sou nutricionista da KCMs, e lá dentro da KCMs, eu não sei se eu posso falar o nome, posso? Pode, imagina, então tá, aqui pode tudo. Pode tudo. Só tá gravando, mas pode tudo. Pode não, tudo. Eu vou amanhã. Não, porque é um serviço muito legal e que, inclusive, o ano passado nós tivemos uma aula especial com a Melissa, dando todos esses cuidados, uma graça que ficou, porque é um aproveitamento integral do alimento, com mais as punks e tudo mais, então é uma coisa bem legal. Quando eu entrei na KCMs, meu atendimento lá na KCMs ele é exclusivo, né? Só dos grupos de risco, não é livre demanda, não se ligar lá não consegue agendamento. Por quê? Porque ele quer o intuito do atendimento nutricional, que ele tenha experiência ambulatorial no consultório sentado e que ele tenha experiência dentro de uma cozinha. E daí que veio a coisa, eu acredito, mais louca ali de desenvolver, foi num processo de atendimento de paciente, sei lá, com câncer, eu tive que desenvolver cardápios mensais de receitas que eu iria ensinar que serviriam de complemento no tratamento nutricional desses pacientes. Então eu tive que sentar e estudar o contexto de oncologia e ver o que eu poderia trabalhar ali dentro e fazer preparações daquilo. Tanto é que a gente até fez punk no ano passado, fez um curso sobre punk ali para as mulheres em tratamento oncológico, e foi um sucesso. Como a gente pensou em trazer o conceito de punk dentro desses cursos, claro que não dava para trazer punk todo o curso, mas em Outubro Rosa, nós mudamos o cronograma de aula, porque assim, é uma base, sentado não tem como produzir, as pessoas produzirem porque é pequena a cozinha, não é grande, não ter esse suporte, e aí a gente fez um esquema de como se fosse um restaurante. Então teve uma entrada, teve um prato principal e teve uma sobremesa. E isso tudo usando punk, né? Quem quiser ver lá no Instagram, eu coloquei todas essas preparações. E daí a gente colocou punk em todas essas preparações e distribuiu punk para elas, incentivando esse plantio em casa. Né? E isso foi assim gratificante no máximo. Então a gente teve que desenvolver essas cozinhas, né? Que lá o título é Cozinha Experimental, para os cursos que são eletivos, né? Então assim não é um nicho fechado. Ceia de Natal, tarará. E os cursos que eu dou são cursos de gastronomia da prevenção, né? Eles têm um termo lá para com que tenha isso. Então, atendo oncologia,
pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, que são os idosos, e obesidade infantil. Então, esse é o público que a gente atende ali dentro, para com que tenha esse cuidado na hora de elaborar tudo isso que a gente falou até agora. E daí, se a gente analisar ali o contexto de gastronomia, né, que nem eu sei falando que nesse 2021, 2020, todo mundo teve que se reinventar, nós temos uma programação no Shopping Campo Grande de cursos de gastronomia funcional, ali do lado da Kamikado, né, que é no Clube Gourmet, e infelizmente a gente teve que suspender todos esses cursos e sem data prevista, né, em virtude desse momento de reclusão que todo mundo está vivendo, a gente teve que suspender. E daí qual foi o intuito de isso ter sido suspenso? A gente trazer esses cursos presenciais para o meio online. Então a gente falou assim, não, por que a gente não pega isso? As pessoas estão em casa, elas precisam cozinhar, elas precisam se distrair, né? Porque a gastronomia para mim também é um momento de distração. Por que a gente não traz isso para o online? E a gente sentou ali, eu e a equipe que mexe com essa parte do marketing, e falamos, não, vamos desenvolver um e-book. E eu falei assim, eu sou muito fã de e-book, não. Eu já comprei alguns, mas assim, baixa o e-book, você nunca mais lê aquele trem. E eu falei assim, não, o e-book não vai dar certo porque o povo não vai ler. E daí a gente falou assim, por que a gente não cria uma plataforma de aula? Eu falei, tá, plataforma de aula. O mais barato é R$360 por mês, para você ter uma plataforma que suporte cursos lá dentro. Então, assim, a cada 2 gigas, sei lá como é que funciona, você paga um valor. Então, se a gente quisesse colocar aquele monte de aula, aí seria, sei lá, R$1.000 por mês. Para mim, eu acho isso inviável, porque a gente não quer, no presente momento, a gente não quer alcançar o Brasil, a gente quer alcançar a cidade, Campo Grande, das pessoas que estavam interessadas nesses cursos de gastronomia. E aí surgiu a ideia de criarmos dentro da mídia social, né, do Instagram, que todo mundo está no Instagram o dia inteiro, criar um perfil exclusivo com todas as preparações que a gente ia dar nos cursos de gastronomia e muito mais do que isso. A gente lá dentro vai ensinar a fazer kombucha, levain do zero. Para quem nunca fez levain, a gente vai ensinar a pegar o trigo, a água e vai fazer o seu levain em 7 dias. E a gente termina o processo de levain com kátia, né, de fermentação natural, 72 horas, e lives exclusivas, enfim. E a gente trouxe isso para o meio digital. E esse processo de reformulação para todo mundo conseguisse ter o acesso ali na mão. Claro que o curso no shopping tem um valor alto? Tem. Estrutura, é mão na massa. Esse do Instagram, ele vai ser um valor assim, simbólico. A pessoa entrou, ela vai ficar ali até o Instagram existir, e a gente vai estar sempre alimentando esse perfil com receitas. E eu acho que isso é importante. Lá, a gente focou muito em assim, não ser muito técnico, de doma, não, você pica a cebola, não. A gente pensou em algo assim, não, o povo está informal em casa. Vamos fazer algo assim, cenas, né? A gente fez cenas, a gente fez IGTV, fizemos postagem, eu acho que é um conteúdo muito interessante. E isso entra dentro da gastronomia, da proatividade. Porque se eu tenho um contexto de, eu não consigo isso, mas eu posso fazer isso. Então, dentro ali do contexto de empreendedorismo, de proatividade, o chefe também entra nisso. Nada impede, sei lá, do seu Zé, de novo, começar a ensinar a fazer receitas com abóbora, né? Ou fazer receitas com outras de punk, né? Que até eu muito. Não só como plantas que não vendem no mercado, mas plantas que não são convencionais numa mesa. Ou seja, casca de banana, casca de melancia, casca de mamão é punk, porque é algo que eu não vou encontrar no mercado numa bandeja, mas eu tenho sim uma utilidade. Lembrando que também precisa passar pelo processo de cocção de cada alimento. Casca de banana não pode comer cru, né? E tem todo um processo. Mas eu posso fazer uma farofa de casca de banana com cebola caramelizada e ser bom, né? Como que chama aquela planta que ela é felpudinha, que eles fazem como se fosse um peixe? Peixinho. Peixinho. É o nome, peixinho. É peixinho, É uma planta você já comeu aquilo? Como mato, eu comi e eu achei gostoso. Tipo assim, na verdade não parece Gente, peixe. Aquilo tem gosto de... porque eu acho que, pra mim, aquilo tem muito gosto de lambari. Acho que é porque eu devo ter uma memória afetiva. Pode ser, porque o lambari eu não gostava muito, então pode ser, porque achei ele bem salgado e tal. Mas ele dá para se comer ele engana.
E as flores também são uma das coisas que entrou no mercado e super ficou de boa, né? A casca de banana na produção das coisas todas, então, assim, é muito legal essa ideia do punk. As flores são fantásticas. Então, e o Lucas está falando aqui que ele pediu também essa interação e tal, e aí eu estava falando que eu lembrei que eu tenho um livro nesses PDF da vida de punks, né? Eu tenho que achar ele aqui, vou achar e vou mandar para a Camila, ela distribui para a turma. Mas o que é interessante também é que, tipo assim, tem algumas coisas que a gente já usa, e a gente não tem essa denominação de que ela era uma punk. De que é punk. Que ela era uma punk e tal. Então, a gente, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no SESI, que era aproveitamento integral dos alimentos. Então, aquela cartilha é fantástica. Então, a gente ia para o interior todo e ensinava as pessoas a usar tudo. Por exemplo, eu lembro, sempre faço a proposta da melancia, porque a melancia era uma coisa que usava muito, tipo assim, para fazer do recheio da melancia ali do vermelho, fazer molho de tomate. E a gente falava assim, como esse macarrão vai ficar com gosto? E não ficava, porque mistura tomate com a melancia, e ele tem a mesma propriedade nutricional, porque ele também tem licopeno, né? Licopeno, igualzinho, porque também aquecido, ele também funciona. Então, e aí usava a parte branca, usava a casca, usava tudo. Então, também tem muito disso. Então, tem muitas coisas que a gente usa na parte da reaproveitação integral, que é isso que o Lucas está perguntando, que é a coisa de acabar com o desperdício, e isso é verdade. E a gente, às vezes, só vai descobrir que ela é punk depois. Porque quando você fala, na televisão. Eu já usava, por exemplo, a semente da abóbora. A semente da abóbora hoje é considerada uma punk e ela foi muito utilizada como um vermífugo natural. E eu lembro da minha mãe, quando eu era criança, pegar a semente da abóbora, lavar ali, temperar ela com salzinho, o negócio, pôr para assar, e a gente ficar ali comendo, que era uma delícia, é uma delícia aqui. É uma delícia aqui. E aí depois a gente descobria que aquilo era vermífugo. Aí você falava assim, nossa, você está tomando, é melhor do que biotônico com sucupira, né? Levanta o defunto. Não, pois é. Então, são coisas que às vezes, e que isso que eu acho que eu estimulo também os alunos, que é, busque lá atrás. Aquilo que a sua bisavó, a sua avó, que é, às vezes, uma comida que a sua família tinha o hábito de fazer, e que, de repente, nunca foi considerado alimento, e que agora... E que se esqueceu. E que agora também. Isso pode ser utilizado. Né? Por exemplo, eu aqui na minha casa consigo ter um quintal. Então, assim, meados de que tem muita chuva, passa-se assim, umas 2 semanas, existe algo dentro do conceito punk, que é o banco de sementes. Né? O banco de sementes, ele consegue agregar ali, por mais de 30 anos, sementes de ervas daninhas, né? Caruru, trapoeraba, dente de leão, e isso é punk. Então, a partir do momento em que eu tenho uma alta concentração de umidade, aquela semente ela vai germinar e vai nascer um mato, que é a punk. Então, eu, quando tem esses períodos de chuva, eu vou aqui no quintal, eu pego caruru, beldroega, e faço todo o processo de cocção de cada um e faço uma farofa. Quando não souber o que fazer com a punk, faz uma farofa que sempre dá certo. Eu acho que farofa ninguém tá vendo que tem ali, o povo come. Mas o caruru é o mesmo conceito lá de taioba. Ele tem oxalato de cálcio, ele não pode ser cru, e o chefe precisa entender isso. Ele precisa ler. Eu vou servir caruru? Eu vou ler. Até a professora falou sobre licopeno, eu acho que eu falei, ela falou do molho de tomate, que tem um efeito funcional, porque também tem a mesma propriedade do pepino, mas é o licopeno. E daí aquilo que eu falei, que o chefe precisa entender a técnica, é de que o licopeno ele precisa ser aquecido. Então eu não posso comer tomate pensando em saúde, por exemplo, do homem lá da próstata, tarará, porque tem licopeno, mas se ele tiver cru não serve para nada. E daí eu preciso fazer as técnicas dietéticas corretas, né, as técnicas de produção, para que aquilo seja biodisponível. Ketchup, não tem melhor produto lá de biodisponibilidade de licopeno, que para mim é o ketchup, daquela marca que começa com H. Acho que tem até um estudo que eu vi, assim, que mostra a concentração de licopeno em uma colher de sopa daquilo, quando comparado com uma colher de molho de tomate caseira. Era 10 vezes mais. E eu fico com pena da sua técnica dietética que você falou, porque na minha, e eu fiz na Federal, foi ontem, né? 2009, né? Foi 2009. Quantos anos você tem, Gabriel?
Eu, 24. Pois é, faz um ano a mais de você, eu estava formando. Você fundou o FBS. É mais ou menos isso, ó, minha mãe ligando. Então, na verdade, eu fiz faculdade no Mato Grosso porque não tinha aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, é interessante a gente atentar essas coisas, que aí, às vezes, também, todas essas modificações, por exemplo, técnica dietética, desde lá, por conta da região que eu morava, da região ser rica em muitos produtos, e ter uma cultura tradicional muito forte, era muito comum eles usarem aquilo que se usava no dia a dia, né? Então a gente teve ketchup, queijo, carne processada, carne embalada que a gente comeu há de 4 anos atrás, que a gente sempre comia há de 4 anos que foi feita, a gente fazia para 4 anos depois. Então, eu lembro que era uma coisa, assim, muito interessante da nossa técnica dietética, que a gente fazia exatamente para conhecer essa parte, conhecer essa história de que será que se eu cozinhar isso em outra panela vai dar o mesmo resultado? Porque, às vezes, que nem a gente estava falando semana passada das leguminosas, né? Então, eu falei que é necessário esse processo de pressão, que na verdade não precisa ser pressão, a pressão só é para acelera, né? Tempo, né? Acelera o tempo, mas esse passo de cozimento exagerado, para que isso possa ser biodisponibilizado e tudo mais. Então, essas coisas, e às vezes a gente acaba olhando a cultura local. Porque aquilo que às vezes eu consumo aqui, por exemplo, a taioba, é muito comum você ver em Minas Gerais. E aqui você não tem o hábito tão... Que nem Ora Pronobis, né? Que nem a Ora Pronobis. Em Minas. Nem aquela baunilha que eles têm lá, que eu não sei Cerrado, o nome. fantástico. A baunilha do Cerrado. Ela é maravilhosa e ela tá tão gostosa quanto a baunilha normal daqui. E a gente tem também o cumaru, né? Não sei se todo mundo conhece. Tem o cumaru também. O cumaru é fantástico. Só que por ser especiaria tem um valor mais agregado. Exatamente. Bem complicado isso. Mas pode continuar. Beleza. Então, ali a gente vê que dentro dessa parte de nutrição, de melhorar esses produtos, a gente vê muito erro lá da pessoa falando assim, mas que nem eu passo muito para os pacientes alimentos processados, né? Eu sou fã de processado. E daí até uma pessoa questionar, mas processado não faz mal? Eu falei, não, vamos lá, vamos entender o contexto de processado e ultraprocessado. Processado é aquilo que a indústria, de uma maneira gentil, ela modificou um alimento para mim. Então é onde tem o queijo, é onde tem a manteiga, é onde tem o macarrão. Então isso é um alimento processado e, diferentemente dos ultraprocessados, são alimentos em que a indústria quer o quê? Tempo de prateleira. Então essa é a diferença dos ultraprocessados e dos processados. Então eu não posso falar assim, eu não como alimento industrializado. Não, mas o arroz você plantou na sua casa. O feijão plantou na sua casa. Então isso é um produto industrializado. Não tem como. Agora, dentro do industrializado, eu tenho minimamente processado, ultraprocessado. Tem uma participante ali, Canina. Tem. Ela vem, ela tá tão carente hoje que ela não aguenta. É a Frida. Fala, oi, gente. E daí entra todo esse contexto. E a minha parte de usar esse termo NutriChef, e eu acho que daqui uns 10 anos eu espero que eu seja conceituado nisso, é de que mostrar que eu posso sim comer um pão que tenha trigo, que eu posso sim comer um bolo que tenha leite. Por quê? Em qual momento da sociedade, da humanidade, em que o trigo deixou de... caiu meu negócio. Deixou de ser alimento, né? Em nenhum momento. Ele continua sendo alimento, ele continua tendo aminoácidos, ele continua sendo fonte de carboidrato, e isso foi vendido numa gastronomia saudável, de que isso é ruim, de que o glúten faz mal, de que a lactose faz mal. Em qual momento isso, gente, está fazendo mal nas pessoas? Não, mas é que o grão, ele foi modificado, que não sei o que lá. Eu falei assim, então você é irmão do Homo sapiens, né? Você nasceu e está lá até hoje. Então, eu acho que tudo evolui, né? Claro que a indústria, ela sempre vai querer que um trigo ele dure mais na lavoura por questões financeiras, mas aquilo é um alimento. Deixa fora da geladeira com umidade, com calor, exposto, se vê se não estraga. Estraga, se está estragando é alimento. Então eu espero que daqui a um tempo vocês ouçam eu falando que trigo é comida, né? Não sei se eu vou conseguir falar isso no AVP, né?
Não. glúten faz bem, mas esse é o contexto de que eu acredito, que é uma alimentação de verdade, de que eu posso sim comer bolo, não sem problema. Agora, o glúten faz mal? Depende. Eu pego um paciente que come pão de manhã, biscoito água e sal 9 horas, macarrão no almoço, à tarde um pão, aí à noite eu vou fazer um sanduíche natural porque eu estou de dieta. Nesse contexto, não só o glúten, mas o carboidrato que tem no trigo vai fazer mal. Então é só analisar. Eu falo isso em todas as aulas. Eu falo assim, muito cuidado com toda essa coisa que vem de cima para baixo, dizendo, olha, isso não pode, isso faz mal, isso. Cuidado, porque às vezes as repetições é que mudam. Eu falo assim que a primeira lei, que é a de escudeiro, que nós estamos desfalcando, que é o fato da nossa não ter diversibilidade. Então, você come pão hoje, come amanhã, come depois. Por que não comer pão hoje, amanhã você come outra coisa, e outro dia outra coisa, e assim, e a mesma coisa acontece nas 6 refeições diárias. Então, é claro que a pessoa que tiver um excesso alimentar disso, vai ter. E aí a gente até falou, a gente trabalhou isso há 2 semanas atrás, quando a gente falou dos cereais, que a gente falou assim, ó, por que o Brasil é um dos maiores produtores de trigo no mundo, e o trigo da Itália ainda é o menor que o nosso? Porque é adicionado de coisas que não deveriam. Quer dizer que, então, se a gente continuar consumindo trigo, mas um trigo de melhor qualidade, a gente vai ter uma melhor qualidade nutricional. Então, a gente tem que ter muita calma em dizer, isso é proibido, não pode, nunca mais, né? É que muita coisa que eu vejo em ambulatório, nossa, eu tirei o glúten, nossa, emagreci 5 quilos. Tirou o glúten, botou tapioca todo dia de manhã, come tapioca 6 vezes ao dia. Fala assim, gente, e outra, no outro exemplo, tirei o glúten e emagreci 2 quilos. É claro, a pessoa comeu biscoito, macarrão e pão. Tirou isso, até o meu cachorro emagrece. Então, assim, é um contexto de analisar tudo aquilo, né? Então, é preciso saber que a nutrição, ela precisa ser, sim, funcional e que ela precisa ter sabor. Que adianta eu comer um brownie sem glúten, sem lactose e ser horrível, sem gosto? Né? Eu prefiro comer um bolo que tenha, assim, uma concentração de gordura maior, né? Seja um brownie, e que não tenha trigo. É a comparação de referência que a gente faz do picolé. Quando você come um picolé de chocolate diet e um picolé de chocolate normal, os dois têm quase a mesma quantidade calórica, só que o picolé de chocolate diet tem muito mais gordura do que o picolé de chocolate normal. Então, o que você prefere? É melhor comer uma exceção ali. Uma vez ou outra você vai lá e come um picolé normal e depois você vai caminhar, vai fazer um exercício. Muita calma nessa hora, eu também. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Gabriel é amigo da minha ex-aluna, Jaqueline, que eu amo de paixão, e ela é bem sulista, sabe? Esses dias eles fizeram um tortei. Vocês sabem o que é um tortei? Tortei é uma massa recheada de abóbora. E queijo. Cara, com queijo. A família dela faz isso como ninguém. E aí ela me mostra toda a produção. Cara, eu quase matei esses dois nesse dia. Queria matar todo mundo. Eu acho que isso é muito, até usei aqui, eu usei lá no curso do Instagram, desse vínculo de uma família, porque eles são sulistas, mas a base é italiana, né? Até os avós dela falam italiano. E uma coisa que para eles é muito comum é assim, ela disse que é assim habitualmente. A gente fez na janta capelete, né, que eles chamam de agnolini, uma sopa com frango. Sobrou horrores, porque lá ninguém faz pouca coisa. Antes a gente fazia o agnolini, a gente assou a focaccia e ela fez uma pizza, a mãe dela. Então, assim, eu acho que se alguém tiver a oportunidade de ir numa cultura diferenciada da nossa, de ver o hábito daquela população, né, eles têm uma descendência mais italiana. Então, no almoço que sobrou em Oline da noite, ela fez macarrão fresco. Então, assim, é uma cultura dela e aquilo para ela, nossa, vou ter que fazer macarrão. Não, é um hábito para ela e aquilo é prazeroso. Eu acho que se alguém tiver a oportunidade de conhecer uma família, sei lá, italiana, grega, sei lá, uma família que não seja da nossa, é muito interessante, porque a gente vê um contexto gastronômico muito diferente dos outros. A gente vê combinações e fala, nossa, isso combina, né? Até, por exemplo, a gente vai ver muito na técnica de que macarrão, massa fresca é trigo e ovo, e que não pode fugir disso, que foge disso fica ruim. E quando você vê uma massa com trigo, água e ovo,
Você fala, cara, eu conversei com Camila sobre isso, eu aprendi isso lá, eu não sabia que eu poderia usar água na massa fresca. E assim, de estrutura muda, é outra vida. Eu descobri A recente, massa mudou pode, completamente. pode ser que isso já exista, mas eu conheci agora e isso para mim é novo, eu acho isso incrível. Então assim, esse Eu vínculo de faço um você... pão de água, farinha, açúcar e sal. E É fermento. fantástico, né? Só. Mas, ó, eu vou levar para você, Paula, o levain para você fazer um Não, pão. eu vou ficar louca com esse levain. E o levain foi aquele fermento que a gente falou, que vocês ficaram assim, mas será que dá tanto trabalho fazer? Ele dá um pouquinho de trabalho até você começar a fazer, né, as Uhum. mudas, mas depois ele vira uma coisa da tua casa, do teu dia a dia, e que está sendo produzido toda semana. Então, gente, imagina que coisa maravilhosa. Para quem quiser aprender, Neide Rigo, ela não trabalha fora, assim, a gente vê no contexto diário dela, ela faz pão, se eu não me engano, todo dia. Não, gente. E para quem quer saber mais sobre o levain, segue no Instagram Nanda Benites. Nanda Benites. Ela é uma, eu não sei se ela é chefe de cozinha, enfim, mas ela vai ensinar muito sobre levain. Já falou sobre levain, eu acho que surgiu isso de dúvida para vocês, deixa eu explicar como é que funciona um pouco o levain. Aqui no Brasil, até o Eric Jacan usou isso de exemplo na aula, a dona Maria, ela vai na padaria, ela compra um pão, sei lá, pão francês eu quero mais branco. Beleza, põe na sacolinha, vai para casa, chega em casa, todo mundo come. Na França, não. Na França, por eles terem esse contexto de fermentação, de tudo isso, ele vai falar assim, a dona Maria vai falar, eu quero aquele mais pretinho ali, e até ela chegar na casa dela, ela já comeu a metade na rua. Por quê? É uma cultura diferenciada. E lá na França não tem fermento, é só levain ou sourdough, que a gente também pode ter como nome. E, basicamente, a gente vai ver o contexto de pão de fermentação natural, né, lá na Bíblia. Né? Tem um pão que é um pedaço de massa, fermenta uma massa toda, que era o fermento. E como que eu faço, então, um levain na minha casa? Eu tenho que ter um processo de 7 dias, onde o alimento é trigo, água e os micro-organismos do seu ambiente. Então, o pão que eu tenho na minha casa vai ser diferente do pão que a Paula fizer. Por quê? Não tem nada a ver com a mão, tem a ver com a concentração de micro-organismos do ambiente. Né? Então, assim, se ela fizer a técnica certa com as características microbianas da onde ela está, vai ter outro pão. Por quê? Pode ser, nossa, o fermento na casa da Paula é mais forte. Por quê? Porque talvez a farinha que ela usa é estocada de um jeito, a mão dela é de outro jeito, enfim. Daí, depois do processo que você obteve esse levain de 7 a 8 dias, você tem uma massa que ela é fermentada. Você vê que ela tem ali um processo bem ativo. Dá trabalho? Dá, porque você precisa fazer pão toda semana. Por quê? Porque como aquilo é um composto de micro-organismos, né, é mais leveduras, porque lá da parte de fermentação de pão, a gente sabe que leveduras é onde tem uma caracterização maior. Fiz o levain, eu tenho que ter um esquema de, sei lá, por exemplo, eu faço pão de sexta para sábado, de sexta eu tiro o fermento da geladeira, eu alimento esse fermento com água e trigo, no sábado de manhã esse fermento está ativo, acordou. Por quê? É um micro-organismo que está numa temperatura controlada dentro da geladeira, ele para o processo de fermentação. Por isso que se tem geladeira, para diminuir a fermentação dos micro-organismos. Se eu tiro para fora, aquilo começa a fermentar novamente, mas ele não fermenta na mesma força quando eu faço a adição do trigo. Porque daí o trigo tem amido, né, o carboidrato, aquele carboidrato ele vai começar a ser consumido pelos micro-organismos e vai começar a fazer o processo de fermentação. E daí eu faço o pão. Então, no sábado de manhã, e daí quando eu quero um pão mais rústico, eu faço sábado, modelo, deixo na geladeira de sábado e asso no domingo. Daí no domingo de manhã, na hora do almoço, por aí, eu tiro, modelo esses pães, aí ele vai crescer em temperatura ambiente. E daí ele vai atingir o tamanho que eu quero. E aí eu vou fazer o processo de cocção desse pão. Então, assim, dá trabalho? Dá. Tem que gostar? Tem. Agora, Gabriel, fiquei 2 meses viajando. O levain não vai morrer. Ele vai ficar fraco. Então, na hora que você fizer, eu não vou conseguir fazer no sábado. Eu vou talvez conseguir fazer no domingo ou na segunda. Mas ele não morreu. A partir do momento que você cria o seu levain ou que você obtém de alguém, ele não morre. Ele pode ter um processo mais demorado no processo de ativação dele,
do que as outras vezes que você fez. Então é sempre se atentar, dá trabalho, assim como o kombucha, assim como qualquer outra coisa que seja fermentada, tá? Gente, então eu vou começar agora a abrir o seguinte, já fomos 1 hora, né? Então, eu quero que vocês façam perguntas para o Gabriel e a gente promete trazer ele uma outra oportunidade para ele contar mais coisas, porque eu estou vendo que tem muita coisa super interessante para a gente falar. E, de repente, no próximo semestre, quando tudo estiver aberto, aí ele vai para fazer umas receitas para nós, olha que gostoso. Olha que né? bom. De repente, fazer ele junto com a Jaque, que eu já falei para a Jaque que eu quero ela, fazer esse sinergismo ali. essa coisa toda italiana da família, que eu acho maravilhoso, e que a gente tem que pensar nisso. Lembra que eu falei para vocês na primeira ou segunda aula, que a gente só vai aprender sobre os alimentos quando a gente passar por eles. Então, a gente tem que tentar entender a cultura de todas as pessoas. A gente entender que aqui o alimento é um, lá é outro, que nem eu falei, acho que na aula passada, que a gente estava falando sobre as leguminosas, e eu falei, a gente, por exemplo, come feijão cozido. No Estados Unidos, esse feijão é mesmo cozido igual, só que ele é doce, ele é mais adocicado, eles não temperam tanto. E no Japão, ele é biscoito. Ele faz a massa para virar um biscoito, porque é um biscoito nutritivo e tudo mais. Então, a gente vai aprendendo que um mesmo produto pode virar 1 milhão de outras coisas. E que essa 1 milhão de outras coisas cabe também de todos nós, de querer, né, de repente investigar e falar, será que dá certo isso? Né? Não tem hoje em dia bolinho de feijoada, bolinho, né, ao invés de ser bolinho de arroz, tem bolinho de feijoada. Gente, deve ser uma delícia. Meu sonho é comer aquele bolinho, gente. A pessoa que gosta de comer, igual eu, igual o Gabriel, pelo jeito, gosta também. Então, tipo assim, é uma característica de quem faz nutrição, é uma característica de quem faz gastronomia. Quem faz esses cursos, geralmente tem alguma relação com o alimento. E uma das relações com o alimento eu gosto de comer. E eu gosto de comer, então, olha que legal. Eu posso fazer coisas diferenciadas com aquilo que se come. Né? Tanto quanto eu posso fazer coisas saudáveis, como eu posso fazer coisas calóricas, mais coisas calóricas que sejam saudáveis. E aí nasce o empreendedorismo, né? Exatamente, e aí é aquilo que eu falo para eles o tempo todo, é muito empreendedorismo. Vocês vão ter que construir, tipo assim, qual é o que te faz sair da cama, o que te faz ser interessante para você, dali, começar a buscar o que é o que eu quero fazer da vida. Eu quero mexer com o quê? Eu quero trabalhar com qual coisa, né? A gente tem bastante meninas no nosso grupo todo que mexem já com chocolates, com doces, até a preferência, até eu estava olhando aqui, uma das preferências grandes é a culinária doce, né? E tem alguns que fazem, por exemplo, o Carlos Eduardo, que é especialista em peixe, a Márcia é a nossa técnica de laboratório, é a nossa mão na roda, quando a gente vai fazer um produto de técnica dietética, que a gente vai lá e finge que sabe fazer, e é a Márcia que está por trás, fazendo um negócio tudo... Ela que faz tudo acontecer. Porque a gente sabe a técnica de fazer, mas você sabe disso, né? Por exemplo, eu sei te ensinar a fazer um arroz para 500 pessoas, e eu sou capaz de ir lá e estragar ele em 2 minutos se eu for fazer ele sozinha. Porque eu sei dizer para você o que tem que ter, como que tem que fazer e tudo mais, mas isso não quer dizer que eu saiba fazer ele. Eu posso falar para você, olha, o soufflé tem que ser de claros em neve, tem que ser de tal coisa, e eu não saber fazer soufflé. Né? Você sabe a técnica e a prática, às vezes. Exatamente, eu sei a teoria. Aí da teoria para a prática. Por isso que eu acho que esse casamento da nutrição com a gastronomia é uma coisa incrível, porque quando você tem, todas as vezes que eu trabalhei em cozinhas industriais, eu trabalhei com chefes maravilhosos, graças a Deus, porque se eu precisasse fazer qualquer coisa em última hora, coitado, ninguém ia comer nada. E o Nutri, quando o chefe não tá, ele que faz. É ele quem faz. Né? Graças a Deus eu nunca precisei disso, porque se eu tivesse que fazer um arroz, eu não sei fazer. O esquema lá da Uniderp, que eu me formei, até o nome da professora bem conhecido, ela também não sabia,
e no dia que precisou, ela fritou 360 ovos, que era a única coisa que ela sabia fazer. Isso então, eu assim, faço. Ovo ela fritou. Mas eu achava um barato que, tipo assim, a gente ia para a cozinha industrial e eles faziam o arroz do jeito que eu nunca pensei, que era, colocava aquela água a ferver, temperava aquela água. Do jeito que a minha avó faz. E joga o arroz. Eu nunca, não, a vida inteira eu refoguei o arroz. Então, e assim, não sei se você já percebeu que é outro gosto esse arroz. É outro gosto. Não é o mesmo. É diferente. E outra, vamos pensar que se você vai fazer 15 quilos de arroz, 20 quilos de arroz, não tem como você refogar ele, né? Completo, não. É complicada essa história. Então, quando eu falava como é que tinha que fazer tudo mais, eu ficava pensando. Eu falava assim, eu sou capaz de fazer arroz para 30 pessoas, mas eu não sou capaz de fazer arroz para 300, né? E aí eu brincava, porque minha mãe, essa minha irmã e minha sobrinha fazem para 30 e 300, 3 e 300 do mesmo jeito. Uma facilidade do tipo... Sem mudar, sem nem pestanear. Né? E aí eu falo, que bom. E mesmo eu sendo tão ruim assim, ó, eu faço pão sempre que possível. Eu adoro pão, eu sou louca do pão. E por isso que eu odeio quem fala que glúten odeia. Que as pessoas que odeiam glúten, eu falo... morre longe de mim. Eu também, porque eu adoro... Eu também, é trigo nosso de cada dia. Exatamente. Ó, se o pão era nosso desde Jesus, por que começou a fazer mal pra gente agora? Né? É porque surgiu a mandioca, né? Saudemos a mandioca. Exatamente, Bom, então é interessante a gente saber de tudo isso e saber que tem muitas e muitas coisas que a gente pode fazer nesse universo todo. Então, eu acho que o Gabriel vai deixar aí agora o nome dele no Instagram e tudo mais para que vocês sigam ele e que, se vocês tiverem alguma dúvida, façam agora. É a hora. Professora. Agora é a hora. Pode falar. Ícaro. Eu queria perguntar para o Gabriel ou para você mesmo se tem algum material introdutório disso, porque eu gostei muito do assunto, mas boa parte dele eu fiquei perdido com um tanto de termos novos. Punks, por exemplo? Tanto as plantas não comestíveis, não convencional, quanto os fermentos. Não é um assunto que eu tinha conhecimento, então tudo foi muito novo e muitos termos que eu não fazia nem ideia de que existia. Então, vamos fazer o seguinte. Gabriel, você tem alguma coisa sobre punks e sobre fermentos? Eu devo ter pouca coisa. Eu tenho de kombucha em inglês, né? É um PDF gigantesco em inglês. Eu vou mandar também, eu tenho um PDF que eu criei, que exemplifica o kombucha, assim, rapidamente. Punk, eu tenho um, mas é pobrinho. Eu vou até mostrar para vocês. É pobrinho. Ó, é esse livro aqui, ó. De punk. É Valdeli Knupp. Eu vou mandar para você. Pode manda ele, que daí a gente distribui para todo mundo. E eu mando para Camila, Camila é líder da sala, daí já manda para todo mundo. Ele é um investimento, ele está ali em torno de 100, 140, 150. Assim, é algo que eu tenho um tempo e que, se eu cuidar, ele vai viver para sempre. Então, assim, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita coisa sobre kombucha e levain, né, coisas técnicas. Quiser aprender alguma coisa sobre, eu fiz o TCC agora da pós em o uso de kombucha em praticantes de atividade física. É só colocar no Google assim, ó, Google acadêmico, né, que vocês daqui a um tempo têm que fazer o TCC, coloca lá dentro kombucha. Vocês vão achar teses de mestrado, de doutorado, vão me mostrar a eficiência de kombuchas na parte técnica, né? E assim, elas assim, um pé no escuro. Eles nunca vão falar, o kombucha melhora tal coisa, ponto. Não. Eles vão falar, pode ser que o kombucha tenha efeitos, paraná. Então, assim, é Google acadêmico e livros, não tem outra saída. Eu vou olhar o que eu tenho também e vou mandar para vocês, podem ficar tranquilos com relação a isso, a gente vai tentar colocar vocês a par disso. Porém, é uma pesquisa contínua. Entendeu? É seguir mesmo essas pessoas que têm interesse, que gostam de fazer isso, porque eu acho isso mais interessante e mais viável. Em todo caso, a gente faz o compromisso com o Gabriel. A gente vai, de novo, chamar ele para mais vezes, porque eu achei aqui muito interessante toda essa conversa e todo esse cuidado. E é legal esse trabalho que ele faz lá dentro da CACEMES, gente, é um trabalho desse de preventivo, que é muito interessante, que às vezes a gente tem toda essa facilidade, mas não vai,
né? Então, você, eu tenho um plano de saúde. Não, então eu vou cuidar quando eu estiver doente. Mas a KCMs, tanto que agora a Unimed também está fazendo isso, e na verdade os planos entenderam que quanto mais eles cuidam no preventivo, menos tem internação. menos eles têm internação, então mais barato vai ficar para eles, né? Então, eles começaram a trabalhar nesse sentido, e isso é uma coisa bem interessante, porque tem bastante reunião de ensinar as pessoas a cozinharem e tudo mais, por conta do plano, e aí acabam fazendo coisas bem interessantes. E a gente pode trazer de vez em quando, e como a gente pode... Agora, a Melissa sofreu um acidente, não está fazendo mais por enquanto, mas a gente depois traz a Melissa de novo para fazer, traz o Gabriel, e eu acho que essas são as alternativas que a gente tem no momento, né? Mais alguma questão, alguma dúvida? Carmelo, hoje, que tão participativo, não participou. Cadê que você, Carmelo? Pois é, tô meio quieto hoje, né? Tô vendo. Pois é, só ouvindo. É, né? Eu tô vendo vocês só na audição. Larissa também, que sempre participa, hoje não tá participativa. Hoje é aquele dia que não pode falar muito porque é o Nutri que tá presente. Uai! E a Nutri estava presente dando todas as aulas e vocês não estavam nem aí. Não, mas ele vai dizer que eu como, então a gente fica quietinho, só escuta. Piano, né, Camila? Né? Então, é legal, porque depois vocês podem perguntar para a Camila sobre esse acompanhamento nutricional, inclusive, que a Camila tem, né? Então, eu acho que isso é muito legal para vocês, né? Porque às vezes a gente nem sabe que a pessoa faz um acompanhamento nutricional, que faz dessas coisas, assim, uma alternativa de alimentação. Eu vou tirar uma fotinha aqui para depois eu colocar. Gabriel, oi. De onde surgiu a ideia de se fazer uma torta de abacate? Bom, acho que a Camila... É o bolo de abacate que ela fez. Eu acho que ela não sei. Eu não prefiro não comentar. Camila, tira foto de todos nós e todo mundo agora abre a câmerazinha. Possivelmente deve ter ficado péssimo, né? Porque horrível. Abacate não, mas cozido. eu vou explicar. A pessoa aqui, o Gabriel sabe, eu tenho uma certa dificuldade de seguir a dieta. Então, assim, a minha mãe, ela ajuda, mas, tipo assim, mãe, vamos comer lanche. Ela super pega e vai, porque, assim, é o jeito dela. Mas, assim, eu vi o Gabriel, ele fez um bolo de abóbora. É verdade. Muito delicioso. Aí eu falei, o quê? Tem abacate em casa? Vou usar o abacate. Mas foi isso que eu te falei. É aí que dá a importância da gente saber sobre a ciência dos alimentos. Por quê? Um abacate não tem nada a ver com uma abóbora. Eu fui pesquisar, todo mundo falando que o bolo ficava maravilhoso. Eu falei, vocês comeram o quê? Gente, mas esse bolo de abóbora, para quem quiser ver, tá lá, eu coloquei lá no Instagram, mas é um bolo de abobrinha verde com cacau e aveia, não tem trigo. E assim, ele lembra muito um brownie. É fantástico, né? É uma criação que eu inventei, super bom. É algo que eu fiz, que eu criei, para colocar lá dentro do Instagram de receitas. Então, assim, sempre pegando a técnica e como eu faço receitas. Eu pego uma receita que dá certo e eu vou adaptando essa receita, né? Eu vou modificar, eu vou tirar aqui, eu vou colocar ali, eu vou aumentar ali. Às vezes dá errado, às vezes dá certo. Então, acho que isso é o processo de criação. Claro que às vezes sai do zero, né? Mas é mais difícil. Mas a gente sempre tem que pensar. Pode falar, Carmelo. O bolo de abóbora é bastante divulgado. Come-se muito lá. Doce de abóbora, bolo de abóbora nos Estados Unidos. Estados Unidos. Suco de abóbora. Inclusive no Universal, lá no parque do Harry Potter, tem suco de abóbora no parque todo. Bolo de abóbora, pão de abóbora. E a festa do Halloween, ela começou a ficar famosa por conta das plantações de abóboras que eram imensas, né? Exatamente. Só que é aquela abóbora moranga, é aquela abóbora diferenciada. E que é muito utilizada lá em muitas preparações, né? Então, a gente... Aquele é versátil demais. Pra fazer o doce dela é maravilhoso. É, muito bom. Então, aí são as coisas que a gente pode pensar. Então, tipo assim, o que parece com abóbora... Qual é a consistência da abóbora? O que é parecido com a abóbora que eu poderia trocar? Entendeu? Então, tem a abóbora, abobrinha, o chuchu, dá para pensar em usar alguma coisa com o chuchu,
Então, alguma coisa que seja, assim, muito semelhante. Então, sempre a gente tem que pensar nas características desse alimento. Por exemplo, o que for feito de arroz pode ser feito com qualquer cereal. Talvez não vai dar uma liga boa, não vai dar, mas é cereal, vai dar. Por exemplo, o bolo não é feito com cereal, né? Então, por isso que trocaram a farinha de trigo por a farinha de arroz e por farinha de... Aí eles começaram a fazer a farinha de amêndoa, que foi um sucesso, embora ela não tenha essa consistência parecida, mas deu certo, né? E embora o povo vai comer a farinha de amêndoa e esquece que ela é uma oleaginosa, né? Não, e esquece que a farinha do arroz tem o pó da farinha de arroz, ele tem muito efeito nocivo, e que muitas pessoas trocaram, né? E trocaram a farinha do trigo pela farinha de arroz. E a farinha do trigo trocada pela farinha de arroz, ela vai causar mais danos do que o glúten, né? Então, a gente também tem que levar tudo isso em consideração. Por isso que hoje em dia, para você substituir, por exemplo, um pão, você vai fazer um mix de farinha para poder comparar com uma farinha que era farinha de trigo, que você usava sozinha, né? Então, por isso que às vezes vale a pena a gente pensar, e quando vocês pensam em empreendedorismo e tudo mais, vocês estão pensando em custo do teu produto. E aí, como que você vai falar do custo do seu produto se você faz igual que todo mundo? Então, é muito mais legal se você fizer algo que só você que faz. Hoje eu vi no mercado macarrão de grão de bico, de beterraba, nossa, tinha de todas as cores. Feijão preto, feijão preto, de ervilha, não, lentilha. E tinha um outro que tinha até chá verde nele. E aí eu falei, meu Deus do céu. Gente, cada pacotinho de 300 gramas custava R$18. Aí você fala assim, bom, você que decide. Não é muito melhor você, de repente, fazer um nhoque? Porque daí o nhoque você faz em casa, aí você põe a abóbora, põe batata doce. Você cria, né? Você vai criando. Então, assim, são coisas que a gente pode pensar. A gente sabe criar um monte de coisa legal. É só sair da caixa e vai embora. Menos com abacate. Menos com abacate, pelo amor de Deus. Não, o abacate, já falei pra você, o abacate dá um mousse maravilhoso. É que ele não serve pra bolo, porque ele é muito oleoso, mas ele mousse e ele fica divino. Vou voltar a comer meu bolinho de cenoura da minha avó. Isso. Aí o abacate com leite condensado, você não ouviu. Isso. Gente, o leite condensado. É leite condenado que a gente chama. E é bom. Gabriel, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Muito, muito, muito. Depois a gente vai providenciar um certificadinho dizendo para você. Obrigado. Porque você... nossa, foi especial, foi maravilhoso. E a gente vai querer você mais vezes, então fica alerta agora, porque a gente agora vai começar a te chamar muitas vezes. Eu chamo senhora todo mundo, tá? Não é de idade, não. Pelo amor de eu Deus. Não ligo, porque meu filho é mais velho que você, então não vou nem ficar bravo. Meu filho mais velho tem 25. Jovem. Você tem 24, olha. O outro tem 20, quer dizer, eu não tenho mais filho criança. Oh, meu Deus, que triste. Só a cachorra aí. Só a Frida. A Frida que não tem um aninho ainda. Que aqui, ó, é só eu começar a ficar alegre na frente do computador. E se eu falar assim, ó, ai, tchau, beijo, ela pula aqui, ela sai do nada e começa assim, sabe? Tipo, já acabou, agora é minha vez. Agora é minha vez de ver. Frida, para. Não se faz de boba. Essas são as coisas que a gente vai mudando na vida, né? Os bastidores. Que a pessoa não queria nem ter cachorro. Mas aí, olha aí, o que aconteceu. É a vida. Bom, então eu fico muito feliz. Lembrando que vocês têm, então, uma atividadezinha ali no final, que está escrito assim, faça um resumo da fala do Gabriel. Mas vocês que estão presentes, que eu já tirei foto aqui de quem estava presente, para depois colocar como presença, vocês não precisam fazer nada mais que 3 linhas. E quem não estava presente vai ter que assistir toda essa aula e fazer um parágrafo de 10 linhas, tá bom? Ok. Então, muito obrigada. Vocês foram maravilhosos em ter participado e o Gabriel foi maravilhoso em estar aqui. Gabriel, não é só isso que eu quero de você. Eu quero uma hora sentar você, Jaque, lá em São Gabriel estou e bora comer. Ela já falou um monte de vezes, falou, vem, minha avó tá te esperando, que a família dela é uma graça, e eu já falei que eu vou.
As cuca, meu Deus do céu, é coisa de louco. Merda. Bora, vamos uma hora dessas combinar e a gente vai junto. Porco no rolete. Bora, Ícaro, com a gente. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo. A gente vai lá para uma festa qualquer, não é para ter aglomeração, mas aí a gente vai para comer, não vai fazer mal. Mas obrigado, pessoal. E qualquer dúvida é só perguntar e eu respondo, não tem problema nenhum. Tá bom? E procure, então, Gabriel Borges no Instagram e ele vai estar lá ficando à disposição de vocês. Até tem um monte de coisa legal no Instagram dele. Tá bom? Isso mesmo. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Tchau, então. Tchau, muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Com Deus. Aproveitem o final de semana. Cozinhem bastante, tira fotinho, manda para mim. E eu vou tentar achar os livros da Punks e tudo mais para disponibilizar para vocês, tá bom? Eu vou achar aqui também, eu mando para você, Muito Paulo. obrigada, professora. Então tá joia. Fiquem com Deus, tá? E obrigada, Camila, pela sugestão que foi excelente. Obrigado. Eu que agradeço por ter aceitado. Né? Então, tchau para vocês. Beijos, fiquem com Deus. Boa noite.